qual que é o seu nome completo? É Armando Aquio. Seu sobrenome também é Y-A-N de navio A-G-I-U-R-A. Só que é melhor só Armando Aquio, né? Porque esse Anagiura é pouco usado profissionalmente, né? Aqui, quando você lê ou ouve Jornal Cidade de Santos, qual é a primeira coisa que lhe vem à cabeça? Nossa, foi um tempo maravilhoso, né? Uma escola de jornalismo, né? Que, aliás, os próprios colegas, né, diziam que o Cidade de Santos era uma escola de jornalismo. Tanto é que vários jornalistas de renome aqui de Santos saíram do Cidade de Santos, alguns para a Tribuna, outros para outros jornais, né? E quando você começou muito jovem, né? Sim, com uns 19 anos de idade. Como é que você foi para lá? Você foi convidado ou você bateu a porta lá? E assim, eu já sabia que o Cidade de Santos ele aceitava estagiários para fazer estágio na redação. E me candidatei a esse estágio. O estágio era gratuito. Então você tinha que fazer aquelas notinhas lá. Hoje tem palestra disso, ou amanhã, não sei o que, etc. Esse tipo de coisa. Que realmente vai treinando você para escrever de maneira jornalística, né? E eu estava no segundo ano da faculdade, né? Então eles aceitavam exatamente estagiário até inclusive do primeiro ano. E qual foi a primeira impressão no primeiro dia que você entrou na redação? Olha, eu lembro assim, eu fiquei um pouco assustado, né? Porque assim, já tinha visitado a redação da Tribuna, mas não era a mesma coisa que você ir e saber que ia desempenhar uma tarefa. Aí, naquele dia lá, o chefe de reportagem, ele me convocou para fazer assim, ó, aqui, ó, tá, eu não lembro agora se o nome era Filipeta, qualquer nome assim. Eu sei que na época, o ano era 77, o governo federal, através do Banco do Brasil, estava desenvolvendo alguma coisa sobre isso. Falou aqui, ó, vai lá no Banco do Brasil e pega informações locais sobre esse assunto. Aí eu fui lá, peguei, como eu era inexperiente, saiu uma nota assim, não sei, 2, 3 parágrafos, coisa assim, ou até menos, não lembro agora. E, para minha surpresa, no dia seguinte saiu publicado, mas na capa do jornal, sem como é que se diz, chamada para a página interna. Aí foi a primeira coisa que assim, me satisfez, né, no dia seguinte, porque você vê o seu trabalho ali impresso, né, dá uma satisfação para o jornalista, né. E por quais editorias você passou lá? Então, aí no comecinho, depois quando eu fui contratado, depois de 2, 3 meses estagiando, fazendo essas notinhas, eu primeiro fiquei na reportagem policial mais ou menos 2 semanas, por aí. Eu não lembro agora se o repórter estava de férias ou era alguma passagem que eu precisava ficar uns 15 dias lá e fiquei. E depois eles me deslocaram para um setor que na época eles chamavam de trânsito. Então era relacionado aos ônibus urbanos municipais, a táxi, esse tipo de coisa. Então eu tinha que fazer todo dia matérias sobre esse assunto. Aí fiz esse assunto durante 2, 3 meses. Aí, por volta de junho, surgiu uma vaga mais consistente, vamos chamar assim, na reportagem de Porto. Vou falar que eu quero ir para a reportagem de Porto. Eu sabia que o Porto existia e fui para lá. E depois que eu fiz isso, jornalismo, a vida inteira foi Porto, né? E como era a sua rotina no Cidade? Que hora você chegava lá? No Cidade, assim, eu trabalhava de manhã, então eu tinha que chegar às 8 e como o expediente era de 7 horas, a carga horária era de 7, eu saía às 15.
E assim, todo dia eu ia para o cais, na viatura do jornal, com o fotógrafo. E eu tinha que rodar o cais para ver assim, o que estava rolando no cais, o que estava acontecendo lá. Então, às vezes, era uma carga interessante de exportação ou de importação, ou algum outro assunto, você tinha que rodar para saber, né? E além disso, depois quando eu voltava do jornal, eu tinha que fazer uns telefonemas para alguns órgãos ligados ao porto, porque não dava para você, até, não sei, 11 horas, meio-dia, percorrer todas as repartições da área do porto. Então eu voltava para a redação e telefonava. E às vezes telefonava para órgãos assim, por exemplo, alfândega, tipo Polícia Federal, etc. É como se fosse uma ronda telefônica, sabe? E também quando eu via uma carga interessante de exportação e importação, além de pegar as informações no cais com o pessoal que trabalhava na Companhia Docas, na época ainda era a Companhia Docas de Santos, porque ela só assumiu o porto a partir de 1980, e eu comecei a trabalhar na Cidade de Santos em 77, né? E assim, então às vezes eu precisava pegar mais informações ou com a agência marítima ou com o despachante. Então, às vezes eu não voltava direto para a redação, eu passava primeiro ou na agência marítima ou num despachante aduaneiro que provavelmente teria a informação que eu precisava complementar. Então, e obviamente os próprios trabalhadores do cais, eles eram fontes para dizer, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, né? E realmente eles eram excelente fonte, porque quando eles já me viam, e era fácil de me reconhecer, né, com esse olho puxado, então, o repórter de cidade, né? Isso que eu ia te perguntar. O Cidade de Santos, ele tinha um caráter bem popular, ele era muito querido, muito bem recebido, também pelos portuários, né? Tem até aquela sim, questão do jornal no bolso de trás da calça. Como é que era a recepção dos portuários quando você chegava para fazer matéria? Nossa, eles ficavam assim, contentes, porque eles falavam, agora a gente vai ter voz. Embora nem sempre, todo dia, eles iam ter uma denúncia. Era mais porque eles se sentiam, digamos assim, ou valorizados pela imprensa, né, pela Cidade de Santos especificamente, né, e volta e meia, quando eles viam algum assunto que eles achavam que dava notícia, eles davam toque, e eu acabava indo atrás, né? Eu já nem lembro tanto, porque você vê, no Cidade de Santos eu fiquei 10 anos, só que desses 10 anos, 77 a 87, até quando o jornal fechou. Mas em dezembro de 84 eu pedi demissão, que eu estava meio assim, um pouco cansado, esgotado, não sei. E fiquei 1 ano e 9 meses fora, assim, sem trabalhar em jornal nem nada. Aí depois voltei, por uma coincidência, voltei no próprio Cidade de Santos. Porque um dia eu estava lá na cidade, aí o repórter que ficou no meu lugar, você vê o que são as coincidências da vida. Eu estava ali na Praça Rui Barbosa, por ali, ele me viu e falou, aqui, eu acabei de sair, de pedir demissão lá do Cidade de Santos. Bicho, na hora eu fui lá e já falei, tem vaga aí para mim? Os caras me aceitaram na hora, né? Porque eu é que pedi demissão, né? A receptividade dos estimadores, a cidade era meio que um porta-voz disso também. Ele acabava, digamos assim, não é apenas um simples porta-voz, era assim, os trabalhadores, eles confiavam na reportagem do jornal Cidade de Santos para divulgar reportagens de interesse, sejam uma matéria de denúncia ou até mesmo alguma coisa curiosa, diferente. E eles, volta e meia, até ligavam para a redação do jornal já avisando. Às vezes eu, quando chegava lá logo cedo, às vezes já tinha lá um recado deles, porque eu chegava às 8, mas
O trabalhador do cais chegava às 7 horas da manhã, já estava começando o expediente, né? Então eles já sabiam, né, o que estava começando a rolar naquele dia, né, acontecer naquele dia. Outra coisa, era comum mesmo, como a gente comenta, de no cais, o trabalhador ter um jornal no bolso? Sim, era assim, era uma cena extremamente comum. Boa parte dos trabalhadores do Porto, eles andavam com o jornal Cidade de Santos no bolso de trás da calça, né? Era algo tão comum, só que quando o jornal estava para fechar, que ele fechou em 87, aí o que aconteceu na verdade em 86? O jornal resolveu apoiar o Paulo Maluf, candidato a governador do estado. Aí os trabalhadores se sentiram meio traídos. Aí eles falavam, olha, agora a gente não compra mais Cidade de Santos, agora a gente está comprando a Tribuna. E mostrava a Tribuna no bolso de trás da calça deles. E o jornal, infelizmente, fechou exatamente naquele período, né? Mas o jornal sempre foi, como você falou, um tipo de porta-voz, sim, dos trabalhadores por causa disso. Aquilo, além da pauta normal do povo, né, que tem muito a ver com a economia, mas também apareciam pautas inusitadas no Porto, né? Queria que você me lembrasse algumas matérias interessantes dessa época. Na verdade, ali, como eu ainda, vê só, no Cidade eu ainda era um repórter que estava em, vamos dizer assim, crescimento, em amadurecimento. Então eu não tinha tanta visão do Porto, até porque o Porto é um universo imenso, né? Então eu focava muito no dia a dia da economia portuária mesmo. Embora houvesse muito assunto humano, né? Seja um trabalhador do cais, seja vamos dizer assim, um tripulante de navio, mas naquela época eu focava mais mesmo na economia portuária. De vez em quando é que algum trabalhador do cais é que eu acabava abordando, né, o aspecto mais humano dele. No geral era muito na economia portuária mesmo. Mas tem uma matéria interessante, que é a matéria do leite. Queria que você contasse o que você sabe sobre essa história do leite. Essa do leite é assim, isso ocorreu antes de eu entrar no Cidade de Santos. Quem vivenciou isso foi o repórter Marco Antônio Dami Castro. Aí, assim, por alto, o que eu lembro é que, assim, o Brasil naquela época estava importando leite em pó. E uma empresa estava importando o leite em pó como se fosse, na documentação, um produto químico mais barato que o leite em pó. E o Dami investigou esse assunto e o negócio pegou fogo, porque eu vi até dizer que saíram com revólver dando tiro atrás dele. Mas ele escapou ileso. As pessoas com quem eu conversei dizem que o clima na redação era muito amistoso, era de amizade mesmo. Havia assim um clima bastante descontraído, quase até informal, né? Então realmente era um ambiente assim bastante agradável da gente trabalhar com os colegas, né? Tinha muita festa, muita confraternização. Olha, que eu me lembre no sentido de festa ou coisa assim, não consigo lembrar mesmo, não mesmo. Porque é assim, talvez no final do ano houvesse alguma coisa, mas eu realmente, quer ver só, faz tempo mesmo, então eu não consigo lembrar que houve algum tipo de festa, pelo menos no período em que eu trabalhei lá, que foi de 77 a 87. O ambiente era um caos organizado. Muito telefone tocando, muita conversa paralela, o barulho da máquina de escrever, o ventilador do teto, porque você recordasse como é que é esse clima, esse ambiente da redação. Na verdade, assim, eu ficava muito perto do editor de polícia. Na verdade, a minha mesa ficava ali
vizinha dele, né? E ele era um sarrudo, é o Abissair Rocha. Você talvez já tenha ouvido falar dele. Ele deve estar vivo ainda, né? Então. E ele era muito, assim, sarrudo, né? Engraçado. Então ele deixava o ambiente mais alegre ainda, né? Mais alegre. E você vê, ele lidava com reportagem policial, que é um assunto pesado, né? Mas a redação, no modo geral, também era tumultuada. Assim, a impressão que me passa é que assim, era um ambiente alegre e descontraído. Isso é o que eu tenho de recordação, de imagem da redação do Cidade de Santos. Pô, aqui, eu queria confirmar uma história que eu ouvi. Que assim que alguém entrava na redação, ou seja, um visitante, você fazia uma reverência. Ah, sim. Na verdade é um período, por volta de 81, 82, tá? Eu estava assim, numa fase mais mística e saudava as pessoas assim com as palavras paz, amor, saúde e harmonia. Levantava os dois braços, né, e saudava as pessoas. E o pessoal adorava, né, porque você vê uma saudação harmônica deixa o ambiente também mais leve, né? O pessoal do jornal e também os visitantes. Não lembro se os visitantes, mas do jornal, sim, certeza absoluta. Os visitantes é que eu não lembro. Não lembro mesmo de eu fazer isso para visitantes, porque o visitante eu não conheceria a ponto de fazer esse tipo de saudação. Mas os colegas de redação eu recebia assim mesmo. O pessoal adorava. Porque deixa assim um ambiente mais leve, né? Você imagina ser recebido assim, né? Pô, aqui, a redação era em Santos, mas o processo industrial, a gráfica era em São Paulo. É. E era transportado uma hora. Exatamente. Qual que era a principal dificuldade nesse processo? Assim, você tinha horários, né, razoavelmente rígidos para fechar o seu material. Por exemplo, como no Cidade de Santos eu trabalhava de manhã, normalmente o material de Porto era um dos primeiros a ficar pronto. Então, quando eu saía 3 horas do jornal, eu já tinha escrito a matéria. Aí depois ele ia para o pessoal fazer a copidescagem, né, revisão, e depois diagramação. E não lembro agora se era começo da noite ou algum horário da noite, o jornal todo ele era levado de malote para São Paulo, né? Você imagina se desse um acidente, né? Ia atrasar, né? E os erros? Eu acho que erro faz parte do processo jornalístico. Não importa se é com a internet hoje, se é o jornal antigamente. A diferença é que o jornal antigamente, o erro ficava impresso. Ficava não. Está impresso até hoje, né? Então, realmente, era lamentável, né? Era lamentável. É natural. De vez em quando você comete algum erro, seja porque você apurou mal uma informação ou entendeu mal alguma informação e acaba realmente publicando uma informação errônea, né? Mas não era comum isso, ocorrer isso todo dia. De vez em quando acontecia. Agora, eu queria que você me contasse qual que você considera a matéria mais importante, que você fez, a que mais te marcou. Justamente, uma das que me marcaram foi exatamente no mês que eu estava saindo do jornal. Dezembro de 84 eu pedi demissão e naquele começo de mês, na Índia, explodiu lá uma fábrica com um produto, acho que qualquer nome assim, que era um produto químico perigoso, numa fábrica lá na Índia e matou gente, etc. Aí alguém descobriu que esse produto químico em pó estava aqui no Porto de Santos, sendo importado. Aí foi uma hora ao a mídia inteira querendo descobrir onde estava, o que ia acontecer, etc, etc. Aí, o que ocorreu? Todo mundo estava querendo localizar esses containers, ou um container, eu não lembro se era 1 ou 2 ou mais. E o que aconteceu? Eu tive uma dica, não lembro de quem, de que o produto estava num determinado container. E por
A pessoa, eu já não lembro quem foi, bicho, mas eu lembro que ela me mostrou uma documentação e falou: o número do container é esse. Provavelmente ele está lá depositado ali na área do Cais do Saboó. Aí eu falei com o assessor de imprensa e falei: ó, eu soube que o container está por ali, eu queria autorização para a gente fotografar. E ele autorizou, porque é assim, a Codesp, naquela época já era a Codesp, que a Codesp assumiu o porto em 1980. Então, o assunto aconteceu em dezembro de 84. Aí ele autorizou, fui lá, confirmei no container, que era aquele container, e falei para o fotógrafo: ó, fotografa esse container aí. Aí o que aconteceu? Nós fomos praticamente com um furo, furamos até a tribuna na época, nesse sentido da fotografia do container, não o assunto em si. Aí o que aconteceu? Quando souberam que a foto era importante, para você ter uma ideia, a Folha de São Paulo publicou a foto do fotógrafo de Cidade de Santos, é o Carlos Nogueira, você conhece, né? Na primeira página da Folha de São Paulo. Bicho, foi realmente... Aí que aconteceu no dia seguinte? A empresa, ainda no próprio dia, a empresa parece que ela ia escoltar o container na manhã seguinte, logo cedo. Mas na entrevista que eu me lembro, o próprio diretor lá da empresa, ele falou: olha, o produto não é essa bomba que todo mundo está achando, sabe? É que como explodiu lá na Índia, numa fábrica, numa situação específica, bem diferente do porto, porque no porto ela estava dentro de um container, aquilo ali eu não sei se ia explodir, porque dentro do container ele precisava ter alguma coisa mais para aquilo provocar uma explosão, né? Para provocar a explosão. Aí na manhã seguinte ele foi escoltado para, eu não lembro se a fábrica onde ele ia ser escoltado era a de Cubatão ou algum outro lugar em São Paulo. Mas foi normal, nada demais. O que ocorre é assim, houve um auê muito grande para um negócio que era seguro, né? E como é que era a relação do Cidade de Santos com o poder, com as autoridades, principalmente com o prefeito? Na verdade, assim, o Cidade ele tinha uma característica de, como se diz, ser um jornal crítico vamos dizer, ao prefeito local, ao prefeito aqui de Santos. E estava sempre pegando no pé do prefeito. Houve uma exceção. Qual foi a exceção? Carlos Caldeira Filho era um dos donos do jornal. Em 79, ele foi nomeado prefeito de Santos pelo Paulo Maluf. Ao ser nomeado, é óbvio que o jornal parou de criticar o prefeito, né? Mas só naquele período. Só naquele período. E quando você estava no jornal, quem que era o prefeito? Você passou por vários prefeitos. Sim, eu lembro que quando eu entrei, eu acho que era o Antônio Manuel de Carvalho. Carvalhinho. Carvalhinho. Nossa, o editor lá, o Blandi, ele lascava a lenha no prefeito, mas lascava. Não dava sossego pro homem. Nem publicava o nome dele, não é isso? Esses detalhes eu já nem lembro, porque assim, meu foco sempre ficava muito no porto. Embora eu lesse o jornal como um todo, são tantos detalhes para lembrar, bicho. Quem teve mais vivência na área de geral ou de política, sabe, né? É que o pessoal comenta que chamava o alcaide, o burgomestre. Alcaide, burgomestre, isso mesmo. Também tinha a questão das fotografias, que parece que uma orientação de se tivesse uma solenidade, que o prefeito aparecesse com outras autoridades, cortava o prefeito, tirava o prefeito da foto.
Esse detalhe eu já não sei porque é que eu disse. Como ele fugia um pouco da minha área, e assim, eu tinha muito pouca informação. Também eu não ficava fuçando, assim, o que estava rolando na redação em assuntos de outras editorias. Mas às vezes alguma coisa vazava, dos quais um deles, por exemplo, quando o Caldeira foi prefeito, não precisava nem vazar. O próprio editor, eu não lembro agora se na época, acho que era o Bland ou se era o João Sampaio, não lembro. Mas eu lembro, acho que era o João Sampaio, não lembro, mas eu lembro que o editor, o chefe, ele lia matéria que o repórter fez sobre a prefeitura e o prefeito dizia, muda isso ou muda aquilo. Mas é só aquele período. O Caldeira ficou 7 meses na prefeitura. Aí isso gerou aquilo que eu falei do final do jornal. Em 86, o que aconteceu? O Maluf se candidatou a governador, então o jornal provavelmente retribuiu aquele apoio que o Maluf fez, né, aquela concessão que o Maluf fez de nomear o Carlos Caldeira Filho prefeito de Santos. E o jornal passou a apoiar o Maluf, um jornal que o trabalhador era contra o Maluf. Você imagina, né? Os portuários se sentiam traídos, né, naquele período, que foi exatamente o final. Porque que aconteceu? O Maluf não ganhou a eleição, quem ganhou foi o Quércia, e teve um plano de econômico que o Sarney, 86, era o Sarney, ele governou de 85 a 90, era o Sarney. Esse plano econômico deixou a economia paralisada. Então, as vendas do jornal começaram a despencar, e provavelmente do concorrente também. Só que no Cidade foi fatal, tanto que em um ano o jornal fechou. Ele fechou em 15 de setembro de 87. Né? Outra coisa que eu queria ver contigo, você não estava no começo do jornal, mas qual que era a informação que você tinha, ou a percepção que você tinha, o motivo que levou à criação do Jornal Cidade de Santos? Não, eu não tenho essa informação. Não tenho. O pessoal comentava assim? Não tem, porque assim, o que eu lembro é que quando o jornal fez 10 anos, eu estava lá, 1º de julho de 77. Eu entrei lá também em 77. Aí o Bland, que era o editor na época, ele fez lá um discurso para lembrar assim, que quando um jornal atinge 10 anos de idade é como se ele atingisse, vamos dizer assim, uma marca histórica de permanência, só que ele só ficou mais 10 anos, né? Durou 20 anos, Cidade de Santos. Até num discurso, então, 10 anos. É. O que mais que ele falou nesse discurso? Eu não lembro os detalhes, mas ele comentou a importância da marca histórica dos 10 anos e da permanência de um jornal quando atinge essa marca de 10 anos. Só que, infelizmente, durou só mais 10 anos. Queria que você falasse um pouquinho sobre o perfil do Bland. Como é que era o Bland? O Bland, eu achava ele um sujeito correto, só que assim, ele cobrava muito. Quando a gente errava, era assim, a gente era chamado na sala dele, que era chamada de aquário, ele dava umas broncas homéricas, mas a gente aprendia, né? Porque a gente aprende muito com erro, não apenas com os acertos, né? Que tipo de bronca ficou famosa na redação? Assim? Já nem lembro. Eu sei que ele esbravejava, gesticulava. A gente, às vezes, conseguia ouvir, às vezes não. Então, quando ouvia, você ainda tinha uma ideia. Quando não ouvia, você só via lá ele esbravejando. Só. E dificilmente algum repórter não passou por essa situação. Mas ele era um cara assim, correto, é o que eu disse. Ele não ficava assim, puxando o tapete de ninguém, pelo menos que eu saiba, não. Alguém pode ser que soubesse outros detalhes, mas eu pelo menos não soube. Ô, Akil, que
episódio engraçado ou curioso, você lembra dessa época que te marcou assim? Olha, uma coisa que eu achei curiosa na época, veja só, logo que eu entrei no jornal, tinha um chefe de reportagem, o nome dele eu lembro, é Vitor Florenzano. Eu acho que ele era gay e ficou só um pouco tempo. Quando eu entrei lá, tipo assim, comecei lá em março como é que diz? Fazendo estágio, né? Estagiário fazendo as notinhas. Por volta de final de maio, por aí, no máximo começo de junho, fui contratado e quando fui contratado, ele também, não sei se foi exatamente, mas sei que foi mais ou menos naquele período. Ele parece que pediu demissão do jornal. Depois nunca mais tive notícias dele. Isso me marcou porque ele parecia um cara bem tranquilo. Não sei como é que ele é, porque eu convivi muito pouco tempo, né? Não dá para você ter uma ideia com 2, 3 meses só de convivência, até porque ele não era meu chefe direto, né? Embora ele até pudesse realmente pautar algumas coisas de reportagem portuária também, porque ele não era só o chefe da reportagem geral, ele era assim, também podia dar algumas dicas da área de porto. E óbvio que se houvesse alguma coisa importante, o próprio Bland já dava, ó, hoje precisamos cobrir tal assunto, que queriam que faça tal reportagem, mas eu já não lembro muito esses detalhes, não. Você estava no jornal na época que ele era comandante do Gabriel Tranjan? Não, eu saí de lá antes disso. Porque quando o Tranjan foi editor, eu lembro que tinha jornalista lá da Tribuna que estava louco para querer trabalhar no Cidade de Santos. Porque o cara, ele revitalizou o jornal num sentido de fazer uma coisa vibrante, de fazer reportagens mais consistentes. Eu lembro de uma que eu vi, eu já não estava mais no Cidade, foi exatamente acho que o período em que eu fiquei fora do jornal. Que eu falei para você, em dezembro de 84 eu pedi demissão, então em algum momento provável de 85 ele assumiu o editor-chefe. E eu lembro que, por exemplo, um dia eu me surpreendi de ver uma reportagem assim, falando sobre os ricaços de Santos. Uma matéria um pouco assim, delicada, porque o ricaço não quer aparecer, né? Numa coisa local, né? Porque todo mundo fica sabendo, né? Mas eu já não lembro os detalhes, porque assim, eu lembro que eu li a reportagem, mas eu esqueci todos os detalhes. Quem fez a reportagem, que eu não lembro quem foi, com certeza pode contar muita coisa. Aqui eu tenho outra matéria emblemática da cidade, é uma entrevista com o Paulo Maluf, em outubro de 85, ele foi até a redação. Você lembra? Mas então, eu disse, em 85 eu já não estava mesmo. O que eu lembro do Maluf é assim, de vez em quando, ele fez umas 2 visitas enquanto eu trabalhei lá, talvez até mais, mas 2 eu lembro. Na primeira, eu lembro até hoje, ele cumprimentou todo mundo na redação, um a um, perguntou o nome das pessoas, um a um. Aí voltou 1 ano ou 2 anos depois para nova visita. Eu não lembro se foi porque ele estava já candidato a governador ou coisa assim, mas não importa. O que importa é o seguinte, nessa segunda visita, quem ele viu naquela primeira vez, ele falou o nome da pessoa. No meu caso, ele me cumprimentou e falou, satisfação em revê-lo aqui, por exemplo. Pô, você imaginar que o cara lembrou, bicho. E eu já tinha ouvido falar que o Maluf tinha esse tipo de capacidade para memorizar o nome das pessoas, assim. É impressionante, né? Bom, aqui eu tenho outra história que queria que você recordasse. Quando você foi cobrir, alguém pediu para você cobrir um evento que aconteceu num navio. Aí você chegou lá e o navio estava pegando fogo. Um
atmosfera assim? Você lembra? Não lembro, não. Não mesmo, bicho. Não mesmo. Porque de vez em quando algum navio pegava fogo, não um fogaço que nem o Ice Georges, né? Mas pegava fogo. Tanto que esse Ice Georges foi, eu acho que 74 por aí. Eu comecei a trabalhar em 77 no cidade. Mas eu assim, pequenos incêndios ou incêndios um pouquinho maiores, mas não gigantes, que nem o do Ice Georges, eu não lembro. Nesse período final do Cidade de Santos, dá a perceber que o jornal vinha num processo de fechamento ou foi uma coisa brusca? Dava para notar o seguinte, eu percebia que o jornal estava vendendo menos. Um dos sinais é que eu falei, o trabalhador do porto dizia, olha, a gente não compra mais a tribuna. Ou o Cidade de Santos, e mostrava a tribuna aqui no bolso de trás da calça. Então, isso já dava um sinal. E outro detalhe, com o plano econômico que apertou a economia do país, é óbvio, o trabalhador para de comprar jornal. Se mesmo que continuasse comprando Cidade, de repente parou de comprar. E você ficou até o final do... Sim, até o último dia, 15 de setembro de 87. E como foram esses últimos dias? Na verdade, tínhamos rumores de que o jornal estava para fechar, né? Tínhamos rumores. Uns falavam que ia fechar em 1 ou 2 dias, outros falavam que ia demorar mais alguns dias. Tava assim um rumor muito forte, né? De que o jornal estava para fechar. E o que eu percebi é assim, eu, por uma coincidência, tive acesso a números de venda do jornal Cidade de Santos na Baixada naquela época, do fechamento do jornal. Ele estava vendendo 3.000 exemplares mais ou menos naquela época. Bicho. 3.000 exemplares é muito pouco, bicho. Muito pouco. E também não tinha publicidade. Muito pouco. E eu mesmo que tivesse com 3.000 de circulação, se o anunciante começasse a perceber, tivesse lá um IVC, Instituto Verificador de Circulação, né, ele ia ver que estava despencando, né? Ele ia ver que estava despencando. O jornal, ele vinha caindo, as vendagens dele, acho que provavelmente mês a mês, por causa, um dos fatores, a economia. E, num primeiro momento, teve muito a ver com o Maluf, por causa do trabalhador do porto. Mas depois foi a economia, o país ficou meio paradão. Naquela época, com aquele, eu acho, não lembro se o nome era Plano Verão, alguma coisa assim. Nos últimos dias, parece que o pessoal chegou a formar uma comissão para ir em São Paulo conversar com o Caldeira e também com o Frias. Na verdade, esses detalhes eu acabei não sabendo. O que eu ouvi dizer na época é que a Tribuna quis comprar o título Cidade de Santos, mas o Caldeira não quis vender. Porque aquilo ali era como um filho para ele, né? Um filho você não quer se desfazer tão facilmente assim, né? Então, você vê, se a Tribuna tivesse comprado na época, ela teria um jornal popular, além do jornal tradicional que é a Tribuna, né? E dessa comitiva você não... Não participei porque, assim, quem mais provavelmente pode ter participado, pode ser, não lembro se o Mauri na época, não, eu acho que na época ele já devia estar no jornal O Globo, na sucursal, não lembro agora. Não lembro quem participou disso aí, não. E como é que foi o último dia trabalhando no Cidade? Olha, eu lembro que foi, assim, um dia triste, né? Porque você vê, eu fiquei 10 anos ali, com aquele intervalo que eu falei que eu fiquei fora do jornal, mas arredondando 10 anos ali. Então você tem 10 anos da sua vida ali que você vê que, tipo assim, putz, agora acabou, né? Não tem mais o jornal, não tem mais aquele convívio, né, com os colegas. Foi triste, muito triste mesmo.
E o pessoal ficou meio que revoltado nesse dia. Sim, havia uma certa revolta porque, olha só, a Folha tinha condições de, se quisesse, bancar o jornal. Só que não quis, né? Não quis. Porque, olha só, em 85, com o Tranjan lá, tentou uma revitalização. Só que o plano verão lá que começou com apoiar o Maluf, depois o plano verão. Então, eu entendo que esses dois fatores foram decisivos para o fechamento. Porque você imagina, 3.000 exemplares de um jornal, bicho, não é sustentável, né? Não dá para sustentar. Porque nesse último dia, a informação que eu tenho é que o pessoal tentou meio que pegar os arquivos, as fotografias. Esses detalhes eu não acompanhei, porque assim, eu fiquei meio desligado, porque eu falei, bem, acabou o jornal, fazer o quê? Eu pensei, se eu tivesse uma atuação sindicalista ou coisa assim, eu estaria mais firme, mas eu não tinha. Agora, o que eu lembro é assim, realmente foi muito triste mesmo. Sabe, você perde o convívio lá com os colegas. Mas tem que tocar a vida, né? Aí, para você ter uma ideia, tipo assim, o jornal fechou 15 de setembro. Dia 19 de setembro eu já estava trabalhando na Tribuna. Por sorte, porque como o Silvário está precisando aumentar a equipe lá de Porto, então ele me chamou para lá. Aqui, para a gente encerrar, qual foi o principal ensinamento que esse período de cidade te proporcionou no resto da sua vida profissional? Eu acho assim, eu aprendi a escrever. Porque quando você começa a fazer notinhas, fazer matérias, etc., você não pode dizer que sabe escrever com, vamos dizer assim, precisão, digamos, concisão, todas as qualidades necessárias para fazer uma boa notícia. Né? E eu lembro que depois de 7 anos, exatamente quando eu pedi demissão do jornal, eu senti que ali eu estava bem assim, afiado. E justo quando eu estava bem afiado é que eu cansei um pouco e resolvi dar um tempo. Só que aí o que aconteceu? Nesse tempo que eu fiquei parado, eu li muito. E ao ler muito, uma coisa eu aprendi. Realmente o que todo mundo fala, a leitura é importante para a escrita. Quando eu voltei a escrever de novo, já no noticiário no Cidade de Santos, que eu fiquei 1 ano e 9 meses fora. Então, em setembro de 86, eu voltei para o Cidade de Santos. E quando eu voltei, eu notei que meu texto estava mais fluente, estava mais solto, estava mais confiante por causa da escrita. E o jornal ajudou muito, porque ele foi uma escola. Só para você ter uma ideia, se você for verificar, tinham períodos que eu fazia assim, em termos de formatação de texto. Eu escrevia uma notícia, então aquele dia eu resolvi, hoje eu vou escrever só parágrafos de 5 linhas. Aí eu tinha que fazer maior malabarismo para fechar um parágrafo com 5 linhas. Aí depois continuava a informação no parágrafo seguinte. Aí você imagina que eu tinha que fechar tudo com 5 linhas. Aí, no outro dia, quero fazer hoje com 6 linhas. Aí eu fazia. Isso era um exercício fantástico, porque você vai dominando, né, a arte da escrita. E qual o ensinamento que te levou, você pegou no cidade, que te proporcionou na sua vida pessoal, que te mudou como pessoa? Eu acho assim, o jornal, né, pela própria natureza dele, de ser um serviço público, de um serviço de informação para a população, você acaba tendo uma visão também mais social, né, uma visão de você perceber que a vida não é só o teu mundinho, né? Você tem uma percepção de assuntos maiores que a sua vida pessoal. E isso ajuda, porque o jornal é isso, é uma prestação de serviço público.
né? Por mais que você possa ter a ideologia dos donos do jornal, a interferência dos donos do jornal, é sempre possível fazer algum trabalho que também atenda a população, né? E isso era sempre possível, porque assim, o dono do jornal falava, precisamos fazer uma matéria de tal assunto com tal, vamos dizer, abordagem. Você fazia, porque faz parte. Mas você tinha um espaço para também atender a população, né? Conhecer outras realidades também de... Sim, sim. É que, por exemplo, no meu caso era muito ligado ao porto. Mas, por exemplo, eu às vezes, veja só, quando eu saía para o cais, às vezes o fotógrafo que saía comigo, ele te fazia as fotos de porto, e como veja só, 11 horas da manhã naquela época, o cais parava. Então no cais, na verdade 10h30, na prática era 10h30. Então 10h30 praticamente ali está tudo encerrado no cais. Aí voltava 1 da tarde. Aí o que acontecia? Lá no jornal, eu acho que por rádio, eu não lembro agora, eu sei que avisava, ó, isso aqui o fotógrafo vai em tal lugar fazer foto. Então, às vezes, eu tinha que ir junto, porque se me deixasse na redação antes, podia não dar tempo de fazer a matéria. Então, às vezes, ó, um transatlântico ali. Eu acabava acompanhando assuntos completamente fora da área de porto. Chegava às vezes aí no morro, lugar de favela, só que assim, só para ver, porque quem fazia a reportagem era outro repórter. O fotógrafo tinha que fazer a foto. E você acabava vendo umas realidades assim bem, bem tristes, né? Bem tristes. Porque a gente, com o tempo, bicho, vai esquecendo alguns detalhes. Mas foi uma época boa, né? Foi, nossa, Cidade de Santos foi maravilhoso.